Olá, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja entrando no teu coração, na tua casa, ou aonde quer que você esteja, e abençoando a você e a sua família. Nós, nesta segunda-feira, vamos começar uma série de estudos, Um Reino Inabalável. Vamos falar deste reino maravilhoso que é o reino de Deus. E o texto base para esse estudo, um estudo bem raso, bem simples, que vamos fazer só para conhecimento mesmo raso, né, do reino de Deus. E o texto base é Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que diz assim: Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Então, este reino é o reino de Deus. Eu quero, nesse primeiro estudo, ler o contexto deste capítulo para que você, o contexto anterior, né? E o escritor aos Hebreus está falando aos Hebreus que estavam desanimados, estavam num tempo de muita tribulação e eles estavam, muitos deles, querendo voltar, né, ao judaísmo ou abandonar a fé cristã. E o escritor aos Hebreus, então, está asseverando, né? Então, falando, vou começar aqui, ainda não chegamos ao monte palpável e às chamas, no versículo 18, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que a ouviram rogaram que não lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo o animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas nós não chegamos a este monte, mas temos chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, os nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra e agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Porquanto, já que estamos herdando um reino inabalável, este reino inabalável, ele é profetizado aqui em Daniel, capítulo 2, no versículo 44, que diz assim:
No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus Altíssimo, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Então aqui está Daniel, centenas de anos antes, falando deste reino, que o escritor aos Hebreus fala, o reino inabalável, o reino de Deus, o maravilhoso reino de Deus. E nós queremos motivar você que está servindo ao Senhor a permanecer firme na presença do Senhor, para que você não tenha pensamentos de desistir ou pensamentos por desânimo às vezes ou por algum tipo de erro ou fracasso da sua parte, você venha abandonar a sua fé, imaginando que essas coisas não cumprirão. Nós já estamos vendo a terra abalada, nós temos visto também os céus abalados, né? Os tempos hoje estão sendo mudados de uma forma tão violenta, né? As tempestades, as coisas que a própria natureza, o reclamar da natureza com relação à ação do homem, mas eu quero te dizer que coisas maiores vão acontecer. À medida que o tempo passa, essas profecias, essas palavras, elas vão se cumprir. E quando Daniel está revelando o sonho lá de Nabucodonosor, naquele texto que eu acabei de ler, que é o final do sonho, né? Então ele fala da estátua que tinha a cabeça de ouro, o corpo de prata, né? O meio da estátua para baixo, de bronze, ferro e depois ferro com barro. Eu quero que você entenda o ferro com o barro, que fala de duas coisas. Fala de reinos que tentaram voltar a ser um império e não conseguem, e fala também dos casamentos, das pessoas que se unem em casamento e não permanecem. Todas essas coisas, elas já estão acontecendo, elas já aconteceram, elas estão tão patentes diante de nós e corremos o risco de contextualizarmos com a modernidade, com a situação deteriorante da sociedade, né? E as pessoas então começam a contextualizar, a tirar a origem de fato dessas palavras proféticas e trazê-la para o contexto do dia a dia. Meu amigo, minha amiga, não será assim. Deus não vai mudar quem Ele é porque os seres humanos mudaram. A palavra de Deus diz aqui, no próprio livro aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Você acha que Deus vai mudar? A Bíblia também diz que em Deus não há sombra, é o Pai das luzes em quem não há sombra de variação, nem mudança e nem sombra de variação. Deus não muda, a sua palavra será cumprida no tempo dele, como ele de fato quer. E a nós, que somos sua criatura, que fomos feitos à sua imagem e semelhança, que cremos no sacrifício redentor, restaurador, o
o sacrifício vicário. Vicário quer dizer Jesus morreu no nosso lugar. Nós que cremos neste sacrifício do Senhor Jesus, temos que permanecer firme e saber que essas lutas, tribulações, que esses momentos difíceis, nós vamos passar. Nós estamos vivendo nesse tempo do final e a Bíblia diz que no fim dos tempos haveria o princípio das dores, haveria muito sofrimento e de fato nós temos sofrido e muitas pessoas em outros lugares têm sofrido muito mais do que nós. No Brasil, aqui no Brasil, se você não é do Brasil, nós ainda temos uma liberdade. E isso não sabemos quanto tempo isso vai durar. E há países que há muita liberdade, mas há países que, se você falar da palavra do Senhor, você será morto, você será perseguido, você será preso, você vai ser açoitado só por falar. Você não pode nem de fato carregar uma Bíblia. E eu quero te dizer que os tempos, eles são maus, mas o Senhor não vai mudar a sua palavra, o Senhor não vai falhar, ainda que algumas pessoas achem ou pensem que o Senhor está sendo tardio em cumprir as suas promessas. Não, Deus vai agir no tempo que Ele de fato determinou. A nós pertence o permanecer na presença do Senhor e ficar firmes, seja sofrendo ou sorrindo, seja chorando ou sorrindo, seja sofrendo ou jubilando. Vamos permanecer na presença do Senhor até vencermos a última batalha ou até o Senhor nos arrebatar para os céus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, que será a sequência deste um reino inabalável.